Olá, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Vocês já devem ter reparado que os petistas agora vêm com aquela conversa, né? Ai, o Bolsonaro chamou o Lula de ex-presidiário? Pois eu votaria sim num ex-presidiário. Eu votaria no Mandela. Eu votaria no Luther King. Eu votaria em Jesus Cristo. São todos ex-presidiários. Então eu também voto no Lula. Eu até acredito, seu Petralha. Eu acredito sim que você votaria no Mandela. Eu acredito que você votaria no Martin Luther King Jr. Eu só não acredito que você votaria em Jesus Cristo. Agora eu vou explicar o porquê da minha posição. Você votaria no Mandela, petista. Porque o Mandela, assim como o Lula, né, é um monstro. Mandela é um criminoso, terrorista, racista, genocida, comunista que destruiu o país dele. Eu já fiz um vídeo sobre o Mandela, eu já expliquei quem era o Mandela. Eu já expliquei como o Mandela queria exterminar a etnia Zulu, de como ele queria exterminar os boeres, de como ele torturava pessoas com necklacing, de como ele se aliou aos piores bandidos comunistas da União Soviética para empreender uma campanha de terrorismo, explodindo bombas contra mulheres e crianças. Então, sim, eu acredito que você votaria no Mandela. Um sujeito que foi preso por terrorismo e foi solto durante uma campanha globalista para colocá-lo no poder e ajudar os globalistas, a De Beers, a controlar os minérios da África do Sul. Sim, você cairia nessa propaganda. Eu também acredito que você votaria no Martin Luther King, sem dúvidas. Mais um demagogo, mais um comunista, que desde a década de 60 estava sendo espionado pelo FBI devido às suas ligações com comunistas que ele queria infiltrar nos movimentos civis americanos. E aí o FBI descobriu mais algumas coisinhas sobre o Luther King. Além das suas ligações com comunistas e o que estava presente no seu próprio discurso, né, quando ele fala, eu tenho um sonho ligado a poder político, ignorando as recomendações de direita como Oakeshott, que dizia que a mistura de sonho com intenções de poder resulta sempre em tirania, né? Então esse tipo de utopia que o Luther King defendia. Bom, até aí vocês vão falar que é um problema de opinião. Mas o FBI descobriu que o Luther King participava de orgias, agenciando prostitutas, levando garotas, algumas menores de idade, lá para o seu templo, e que em certa ocasião ele presenciou um dos seus correligionários estuprando uma moça e ele, em vez de chamar a polícia ou tentar impedir, ele ficou rindo da situação. Ou seja, um sujeito que era cúmplice de estupro. Então, sim, nesses aí eu acredito que você, petista, votaria. Afinal, você vota, petista. Você vota em um mensaleiro. Você vota num sujeito que estava por trás do petrolão, dos dólares na cueca, de Passadina, do porto lá de Cuba, da Odebrecht, da JBL. Você vota num sujeito que mandava nosso dinheiro para ditaduras. Então, sim, você votaria num genocida igual Mandela, você votaria num cúmplice de estupro igual Luther King Jr., né? Mas em Jesus Cristo você não votaria. Absolutamente não. Pelo seguinte, Jesus Cristo foi preso pelo mesmo motivo que Roberto Jefferson foi preso, pelo mesmo motivo que Daniel Silveira foi preso, pelo mesmo motivo que Alan dos Santos está com mandado de prisão. Desculpa, eu falei errado, não é JBL, é JBS. Muito bem. Né? Então, Jesus Cristo foi preso por esse mesmo motivo que levou à prisão de Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Alan dos Santos, etc. Jesus foi preso pelo sistema por falar a verdade, por expor a hipocrisia da elite governante. Jesus foi preso por incomodar César. Jesus foi preso por incomodar os fariseus. Jesus foi preso por incomodar os usurários que estavam ali fazendo comércio no templo e por falar a verdade. Mas você, petista, é o cara que apoia os usurários. Afinal, os usurários estão ao lado do Lula. O Henrique Meirelles, o Amoeba do Itaú, o Setúbal do Itaú, os banqueiros internacionais, os Soros. Esses vendilhões que Jesus expulsou do templo estão todos apoiando o Lula. E você apoia.
Jesus, como eu já disse, foi preso por falar verdades. Aliás, ele era a verdade, né? Quando ele esteve ali, frente a frente com Pôncio Pilatos, o governador puxa-saco do César, Pôncio Pilatos falou, mas o que é a verdade? Um relativista. E a verdade estava ali encarnada na frente dele, que era Jesus Cristo. Você, Petralha, você defende um candidato que apoia a censura, que apoia a prisão de pessoas com opiniões contrárias. Você defende que pessoas sejam presas por falar a verdade. Então, depois que tudo passou, é muito fácil dizer que votaria em Jesus Cristo. Mas você não votaria em Jesus Cristo não, Petralha. Você votaria em Barrabás. Essa eleição teve. Solta Jesus ou Barrabás? Houve uma votação democrática, né? E ganhou Barrabás. Barrabás foi solto e Jesus foi condenado. Onde você estaria, Petralha? Você estaria lá gritando solte Barrabás. Grande Micarone lá, ou quase que eu falei. Obrigado, Mica, membro do canal aí. Lembrando que a minha live ontem bateu 1000 pessoas ao vivo. Obrigado. Talvez você até estivesse naquela turma de hipócritas que recebeu Jesus no domingo de Ramos, com os raminhos ali. Os mesmos que depois estavam gritando crucifica-o, crucifica-o. Eu garanto 100% de certeza petista que você estaria gritando solte Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Absoluta certeza, 110%. Porque você já está fazendo isso hoje. Você está gritando hoje, soltem os bandidos. O Lula é um deles. Você está gritando, solta os bandidos, sequestradores, assaltantes que o Lula quer desencarcerar para roubar celular e comprar uma cervejinha. Você está gritando, crucifica os bebês, elegendo um apoiador do aborto. Você está gritando, crucifica os proprietários de terra. Você está gritando, crucifica os pequenos empreendedores. Você está gritando, crucifica as mulheres que não vão poder ter uma arma para se defender dos bandidos que você vai soltar. Então, não fala que você votaria em Jesus, não, que você não votaria não, petista. Você votaria em Barrabás. Tem uma passagem em Lucas 16, que é a parábola do mau administrador. Um administrador que foi expulso por ser corrompido, por ser desonesto. Quem é esse administrador mau que foi expulso? Foi o Lula, né? Que foi preso, condenado. É a Dilma que tomou o impeachment das pedaladas. O petista é o mau administrador, o administrador corrupto. Aí o que esse administrador corrupto fez? Assim que ele foi expulso, ele não contou para os devedores do seu antigo patrão que ele havia sido demitido. E começou a cobrar essas dívidas, né? Mas cobrando menos do que eles deviam. O cara devia 100 lamparinas, o administrador demitido lá falou que eram só 80 lamparinas. E com isso ele foi fazendo riqueza. Corrupto, ladrão, bandido, safado, petista, que era esse mau administrador. E aí o que nosso Senhor Jesus Cristo fala? Que frequentemente os filhos das trevas são mais astutos nos seus negócios do que os filhos da luz. Aí você vê, por exemplo, o filho da luz aqui, o Bolsonaro, falando algumas frases que mostram a sua autenticidade, que mostram que ele não tem rabo preso, que mostram que ele não está muito ligando pros marqueteiros, que ele é um homem honesto, que ele é um homem autêntico. E às vezes pega mal. Aí vem você, petistinha de merda, e fala, ai, o Bolsonaro falou coisas feias. Ai, o Bolsonaro fez uma piadinha de mau gosto. Porque o Bolsonaro, às vezes, não é tão astuto, porque ele é filho da luz. Mas os filhos das trevas são astutos nos seus negócios. O Lula fala, né, que o Bolsonaro gastou mais dinheiro público do que todo mundo desde o Marechal Deodoro. Acontece que só nas viagens do ladrão do Lula, só nas viagens, ele gastou 10 vezes mais que o mandato do Bolsonaro inteiro. Essa é a verdade. Mas isso não vai na imprensa, porque o Lula usou o teu dinheiro para comprar a imprensa. Os filhos das trevas, como o Lula, são mais astutos nesses negócios aí do que o Bolsonaro, que fala as verdades, doa a quem doer, isso daí, tá ok? No tocante a essa questão aí. E até hoje, 2000 anos depois do Evangelho de São Lucas, ninguém aprendeu porcaria nenhuma e continuam acreditando em fake news.
Até na questão ambiental, que é uma questão que eu, particularmente, Paulo Cogos, tá? Não tô falando nem do Bolsonaro. Eu, particularmente, Paulo Cogos, não ligo pros bichinhos da Amazônia. Eu gosto de mineração pesada para fabricar armas. Mas isso não vem ao caso. O fato é que o desmatamento e as queimadas no governo Lula foram 5 vezes maiores do que no governo Bolsonaro. A verdade é essa. Mas nós estamos proibidos de falar a verdade. Senão, o que acontece com quem fala a verdade? Acaba na cruz. Né? E o petista aplaude. Como petista, aplaudiria ali a crucifixão de Jesus Cristo. Ele estaria lá junto com os romanos e com os fariseus, gritando para soltar Barrabás. Essa é a verdade. Então, petista, eu acredito que você votaria no ex-presidiário Nelson Mandela, o genocida, racista e terrorista. Você votaria no cúmplice de estupro Luther King. Você vai votar no ladrão mensaleiro, safado, aborteiro, condenado do triplex. Em Jesus você não votaria. Não é qualquer preso político que você apoia, não. Você, petista, você apoia bandido. Você apoia sem vergonha, você apoia assassino. Né? Mas você não apoia Olga da Mata Gil, a presa política venezuelana que foi presa por tirar sarro dos ditadores no TikTok. Essa você não vai apoiar. Outra presa política que você jamais apoiaria é a Janines Áñez, que assumiu legalmente a presidência da Bolívia depois da renúncia do cocaleiro terrorista Evo Morales, amigo do Lula. Né? E aí, quando o Evo Morales deu um golpe de Estado em cima dela e mandou prendê-la, aí você não apoia. Né? Eu votaria em ex-presidiários. Eu votaria no ex-presidiário Jesus Cristo, porque ele foi preso injustamente por falar verdades. Eu votaria na presidiária Olga da Mata Gil. Eu votaria na presidiária Janines Áñez, que é uma presa política. Eu votei num ex-presidiário. Eu votei em ex-presidiário já. Né? Eu votei em preso. Eu fiz campanha, apoiei, né? Em algumas situações no passado, presos políticos de direita. Uma das minhas duplas, quando eu fui candidato a estadual, foi um candidato a deputado federal chamado Jurandir Alencar. Não necessariamente, né? Eu tive várias dobradas. Não vou falar em qual deputado federal que eu votei. Mas uma das dobradas que eu apoiei é um ex-presidiário, Jurandir Alencar, que foi preso por xingar o Xandão. Né? Então, antes de falar se você votaria ou não num ex-presidiário, pergunta por que o ex-presidiário foi preso. Se o ex-presidiário é alguém que for preso por falar a verdade, por enfrentar um sistema injusto, por enfrentar uma ordem ilegal de prisão, como o nosso amigo Bob Jeff, né? O Daniel Silveira é um cara que eu apoio. Aí esse a esquerda vai querer matar. A esquerda quer matar o Daniel Silveira porque o Daniel Silveira emitiu a sua opinião, mais nada. Agora, se o ex-presidiário estava preso porque ele era genocida, terrorista, bandido, estuprador, pedófilo, assassino, ladrão, mensaleiro, corrupto, aí a esquerda vota. Por quê? Porque a esquerda é o mal. A esquerda é a ideologia do demônio. A esquerda é o que há de ruim. Não ouçam a esquerda, não considerem a esquerda. Eles não deveriam votar, eles não deveriam ter... Imagina, eles deveriam perder todos os direitos políticos. Eles são de esquerda. No momento que a pessoa é de esquerda, ela abandona a sua humanidade. Imagina você levar em consideração o voto de esquerdista. O esquerdista ele devia perder a cidadania. Né? O único direito do esquerdista é passeio de helicóptero grátis. O único direito do esquerdista é pau de arara do Coronel Ustra grátis. Sim, Coronel Ustra é um grande herói da minha pátria. Viva Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Viva o General Pinochet. É assim que se trata esquerdistas. Todos. Esquerdismo é doença moral. É perdição espiritual. E direita é aquilo que é reto. De rectum, direita. Lugar de bandido é na cadeia. E prisões injustas nós somos contra. Basicamente é isso.
que mais que nós podemos acrescentar? Acho que eu falei tudo. É isso, pessoal. Grande abraço.